Se a garganta estiver doendo agora mesmo, a ciência médica tradicional provavelmente diria que é um vírus. Sim, ou talvez uma daquelas mudanças bruscas de temperatura, né? Pois é. Mas e se o corpo estiver, na verdade, sufocando fisicamente com aquelas palavras difíceis que ficaram presas ontem? Aquilo que a coragem simplesmente não deixou sair. Essa é uma perspectiva que muda tudo. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. A nossa missão hoje é fazer um mergulho profundo numa pilha de anotações e panfletos que, olha, desafiam totalmente essa nossa visão de que o corpo é só uma máquina de carne e osso. É um material bem curioso que a gente tem em mãos hoje. Muito. De um lado, a gente tem um guia rústico que mapeia de uma forma até meio assustadora como as nossas emoções não ditas viram doenças físicas reais, focando muito nas neuroses que adoecem o corpo de uma mãe, sabe? Quando a criança interior dela se revolta, é forte. Exato. E do outro lado, a gente tem um manifesto cru, quase poético, chamado Eu Aprendi, que é tipo um soco no estômago sobre as lições invisíveis que a gente carrega de casa. E a cereja do bolo... A propaganda, né? Isso. Esse manifesto traz no topo uma propaganda para uma casa de chá natural, a Casa de Chá Toque Verde, de uma marca chamada Raízes da Vida. Eles até deixam um contato lá, tipo 82996357394. O que parece só uma venda simples de produtos naturais, Mas abre uma porta gigante para a gente entender a nossa condição humana. E quem está ouvindo a gente agora, certamente já sentiu o corpo reagir ao estresse em algum momento da vida. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que o ponto de partida subverte o que a gente está acostumado. A medicina moderna deu um conforto imenso pra gente, né? A gente adora previsibilidade. Bateu o joelho, fica roxo. Exato. Entra um vírus, a febre sobe. Mas quem acompanha a nossa análise hoje com certeza já sentiu o estômago embrulhar antes de uma conversa difícil ou teve aquela dor de cabeça tensional depois de engolir um sapo no trabalho. Nossa, quem nunca, né? Pois é. E o objetivo da nossa conversa não é validar esses textos como ciência médica estrita ou substituir o médico, mas é explorar o que eles nos dizem sobre a necessidade de conexão emocional, a maneira como o corpo grita quando a voz falha. E grita de formas muito, muito específicas. Segundo esse panfleto, o tom das anotações sobre as doenças é quase profético. E eu vou ser sincero, ler essa lista me deixou um pouco desconfortável na cadeira. Eu imagino. É bem direto. Ele afirma, por exemplo, que a alergia surge quando o perfeccionismo fica intolerável, que o resfriado escorre quando o corpo não chora. Essa do resfriado é muito visual, né? Muito. E tem mais. O diabetes invade quando a solidão dói. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. E a febre esquenta quando as defesas derrubam as fronteiras da imunidade. É bem poético. É poético, mas... peraí. Eu preciso ser o advogado do diabo aqui um segundo. Pode falar. Se a gente pegar um resfriado, o texto está sugerindo que a culpa é porque a gente não chorou o suficiente? Tipo, não é um pouco perigoso culpar a pessoa pela própria doença? Como se ela não fosse, sei lá, evoluído bastante emocionalmente? Olha, essa é a armadilha mais comum quando a gente lê sobre psicossomática. E é vital esclarecer isso para quem está escutando. Não se trata de culpa moral. Ah, tá. Menos mal. O texto não está dizendo você pegou um vírus porque tem falhas de caráter. O que está em jogo aqui é o mecanismo do estresse crônico. Vamos pegar o exemplo do perfeccionismo e das alergias que você mencionou. Tá. Como isso funciona na prática? Uma pessoa com perfeccionismo intolerável vive num estado de alerta constante. O cérebro dela entende que qualquer pequeno erro é uma ameaça real à sobrevivência. Isso inunda o organismo com cortisol, com adrenalina. Fica aquele banho químico o tempo todo. Exatamente. E com o tempo, isso desregula o sistema imunológico. O corpo fica tão hipervigilante, tão desesperado para se proteger de uma ameaça invisível, que ele começa a atacar coisas inofensivas. Tipo poeira ou pólen. Perfeito. O perfeccionismo é a faísca, sabe?
A hiperreatividade imunológica é o incêndio que vem depois. Sabe o que me vem à mente ouvindo você explicar esse mecanismo? O quê? É como se o corpo humano fosse o painel de instrumentos de um carro. Imagina que a gente está dirigindo e, do nada, acende uma luz vermelha piscando no painel. A luz do óleo ou da temperatura. Isso. A dor de cabeça deprimindo a nossa energia ou o estômago ardendo de gastrite, que o texto diz que acontece quando a amargura não consegue sair, nada disso é o problema de fato. É só a luz piscando avisando que tem algo errado lá dentro. É um ótimo jeito de ver a situação. Mas o que a gente geralmente faz? A gente toma um remédio para apagar a luz vermelha. A gente cola um adesivo em cima da luz do painel e continua dirigindo com o motor superaquecendo até que as engrenagens derretam. O que é fascinante aqui é como o texto descreve o motorista desse carro. Tem uma frase de abertura no panfleto que fundamenta toda essa visão. Aquela sobre a mãe e a criança. Essa mesma. O autor escreve que as neuroses adoecem o corpo de uma mãe quando sua criança revolta-se com os detalhes da vida. E ele até pontua que a idade não é levada em conta. Eu achei curioso ele colocar idade não é levada em conta. Porque a gente precisa ir além da leitura literal. Ele não está falando necessariamente de uma mulher adulta e seu filho pequeno na sala de casa. Ele está mapeando um conflito psicológico universal. Como se fosse uma metáfora interna. Exatamente. A mãe, nessa metáfora, é o nosso ego adulto. A parte da gente que tem que pagar os boletos, manter a postura profissional, sorrir para o chefe, aguentar a pressão. A parte que não pode surtar. Isso. E a criança interior abriga as nossas emoções cruas. O medo, a vontade de chorar, a necessidade de afeto e aquela raiva infantil diante de uma injustiça. Caramba! Então é tipo uma guerra civil interna. A criança interior se revolta contra os detalhes da vida, o trânsito parado, a falta de dinheiro, um relacionamento frio, mas o adulto não pode dar um escândalo no meio da rua. Não pode, a sociedade não permite. Então o adulto reprime essa criança, ele engole o choro. Perfeito. Só que a energia dessa revolta não evapora, né? Se a amargura não sai pela fala, o texto sugere que o estômago vai ter que lidar com ela. É um mapa de como a repressão das emoções força a nossa biologia a materializar o problema. A doença vira a única linguagem que o nosso lado racional não consegue simplesmente ignorar. Você tem que parar e deitar na cama. Exato. É o corpo puxando o freio de mão. É avassalador pensar por esse lado. E sabe, essa ideia do papel de mãe como lado adulto e repressor da nossa psique serve como uma ponte perfeita para a segunda parte das anotações que a gente tem. O manifesto Eu Aprendi. Isso. Porque no manifesto, a figura da mãe deixa de ser essa metáfora interna de controle e passa a ser descrita como uma âncora no mundo real. Sim, a perspectiva muda completamente. Né? Se o primeiro texto mostra o que acontece quando a relação emocional quebra e a gente adoece, o manifesto mostra a cura através do amor e dos ensinamentos maternos. O foco sai do adoecimento e vai para a construção de um porto seguro. O texto eleva a figura materna a uma verdadeira instituição de ensino da vida. Não é só a genitora, mas a bússola moral mesmo. Tem uma linha logo no começo que afirma com todas as letras que a melhor sala de aula do mundo é a casa e está ao lado de minha mãe. É uma declaração muito forte. E ele faz questão de pontuar que o dinheiro não compra a classe de uma mãe. Mas o que me chamou muita atenção é a forma meio impiedosa com que o texto retrata o custo de ser essa bússola. Como assim? Pensa bem nessa imagem que ele usa. Ele diz que a vida de uma mãe é como uma vela de cera, que quanto mais perto estiver do fim, mais rápido ela acaba. Nossa, é uma metáfora pesadíssima sobre sacrifício, né? Pesada demais. É pesada porque é fisicamente observável. A imagem da vela ilustra aquele esgotamento silencioso das mães. É a doação de tempo, de energia vital, de sonhos pessoais que foram adiados. O autor força a gente a olhar para a finitude dessa fonte de segurança. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim na nossa análise. Por quê? Porque ele coloca essa imagem trágica, sabe, de uma vela se derretendo até o fim, lado a lado com momentos de uma simplicidade que é quase banal. Ah, o trecho sobre a criança dormindo. Isso. Logo depois de falar da vela, ele escreve que fazer uma criança dormir em meus braços é um dos feitos mais pacíficos do mundo.
Como que a gente concilia essa dor de se consumir como uma vela com a leveza total de embalar uma criança? É um paradoxo lindíssimo. Por que esse ato tão simples é retratado como o ápice da paz? Se a gente pensar no mundo atual, onde a gente é engolido o tempo todo por notificações no celular, demandas de trabalho intermináveis e uma sensação crônica de que o amanhã é perigoso. Uma ansiedade sem fim. Exato. O ato de segurar um bebê que dorme em total segurança é o antídoto absoluto contra o caos lá fora. É a prova física de que, naquele microcosmos, as coisas estão bem. Não tem ameaça. A vela está derretendo, mas a luz que ela gera ilumina a paz daquela criança. Perfeito. Essa dualidade mostra que a paz não vem de não ter esforço, mas de focar o seu esforço naquilo que realmente importa. E o manifesto faz questão de humanizar essa mãe também. Ele menciona a armadura de uma mãe. É verdade. E ele avisa que debaixo dessa armadura pesada que ela precisa vestir todo dia para enfrentar o mundo, existe alguém que, no fundo, deseja ser apreciada. E lembrada, de domingo a domingo. O texto bate muito nessa tecla, né? De que ninguém é de ferro. Até a mãe mais forte precisa de afeto. O que nos leva a uma lição crucial desse documento sobre o próprio processo de cura. Tem um trecho que eu achei brilhante, que diz que o amor próprio e não o tempo cura todas as feridas de um coração desiludido. Isso é uma quebra de paradigma enorme. Muito grande. A gente tem o costume de repetir aquele ditado de que o tempo cura tudo, né? Só que isso promove uma passividade gigante. Como se fosse só sentar e esperar a dor passar sozinha. Mas não passa, né? Se a gente não fizer nada, o tempo só cria uma casca grossa, em cima de uma infecção. A ferida continua lá embaixo, latejando. Exatamente. O autor exige uma postura ativa da gente. O amor próprio, que é alimentado pelos conselhos dessa mãe sábia, é o que realmente faz a drenagem dessa ferida. E ele adverte que quando a gente tenta trilhar o caminho totalmente sozinho e isolado, a gente se machuca mais. Numa bolha de autossuficiência. Isso. A gente não só se expõe a mais desilusões, como também fere as pessoas ao nosso redor que se importam com a gente. É uma teia de interdependência brutal. E olha, falar em teia me leva para a parte mais curiosa de todo esse material. O texto sai dessa esfera íntima, só da relação materna, e começa a disparar uns conselhos bem mais amplos. Sobre a vida em geral, né? Sim, sobre como viver, como lidar com o tempo, como não se deixar ser engolido pela rotina. É aí que a gente percebe por que uma propaganda de chás naturais, daquela casa de chá Toque Verde, tá logo no topo da página. Tudo faz parte de uma proposta holística. Faz sentido agora, curar o corpo com as raízes, com os chás, e curar a alma entendendo o nosso lugar no mundo. O texto diz, em negrito, não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde esteve e para onde vai. Ele diz que o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. É um apelo desesperado à presença, né? A velocidade com que a gente vive acaba desligando a gente do nosso próprio corpo. E fechando o ciclo é justamente essa desconexão que causa os sintomas psicossomáticos que a gente viu no primeiro panfleto. Mas olha só, eu guardei o ponto mais bizarro para agora. Você sabe do que eu tô falando? Acho que sim, a etimologia. Isso. O autor decide bancar o linguista no meio do texto e apresenta uma quebra etimológica da palavra felicidade que, vou ser bem sincero, eu tive que ler umas 3 vezes para entender o que estava acontecendo. É bem inusitada mesmo. Muito. Ele escreve a palavra felicidade e divide em 3 partes. Fé, tracinho, li, tracinho, cidade. Sim, eu lembro. Ele diz que fé tem o significado de crença e base. Depois a sílaba li, que ele afirma significar conhecimento e aprendizado. Da onde ele tirou isso, eu não sei. E a terceira parte? E por fim, cidade, que ele define como convívio em grupo. Então, fé, mais conhecimento, mais convívio em grupo formariam a felicidade. Eu confesso que eu dei uma risada alta na primeira leitura porque isso não faz o menor sentido em nenhum dicionário do planeta, sabe? Com certeza não. Parece algo inventado no grupo de WhatsApp da família. Totalmente. Mas, pensando um pouco mais sobre o texto, tem uma arquitetura genial por trás dessa invenção dele. Como é que essa engenharia linguística louca,
de fé, conhecimento e cidade, se amarra com a ideia do texto de que fazer a mãe sofrer é um erro. Se a gente conectar isso ao panorama geral que a gente está desenhando aqui, a genialidade que você percebeu fica ainda mais clara. Ele não tá nem aí pro rigor do latim ou do grego, sabe? Ele quer passar uma mensagem. Exato. Ele está construindo um mapa filosófico. A ideia de que cidade representa o convívio em grupo é fundamental para a tese dele. A felicidade não é retratada ali como uma conquista individual, tipo comprar um carro novo ou ganhar uma promoção no trabalho. Não é um troféu que você guarda na estante. Não. É um construto que exige uma crença, que é a fé. Exige o constante processamento das lições da vida, que ele chama de li, de conhecimento, e exige, obrigatoriamente, os outros, que é a cidade. E se você pensar, qual é a nossa primeira cidade? Qual é o nosso primeiro convívio social? Isso, onde a gente aprende a viver em grupo. É a nossa casa. É a figura dessa mãe ou desse cuidador que ele passou o texto inteiro exaltando. Precisamente. E é por isso que o autor afirma que fazer a mãe sofrer faz com que a felicidade, ele use essa frase linda, lance sua âncora em outro lugar. Nossa, verdade. Se você envenena o seu convívio primário, a sua primeira cidade, a equação inteira da felicidade quebra. Você destrói a base. E aí o indivíduo fica isolado no mundo. E voltando ao nosso primeiro panfleto sobre as doenças, o que acontece quando o isolamento toma conta? O diabetes invade quando a solidão dói. A imunidade despenca. Caramba. As coisas realmente se conectam de um jeito assustador, né? Se a falta de conexão adoece o corpo de verdade, a solução preventiva que esse material todo aponta não é só ir na farmácia tomar um remédio. Não, é nutrir essa teia de relações. Isso. Tem uma passagem deslumbrante onde o texto fala sobre aquele milagre que é quando um recém-nascido, sabe, um neto ou um bisneto, aperta o seu dedo mindinho com aquela mãozinha minúscula. É uma imagem que todo mundo reconhece. E o autor diz que esse aperto no dedo mindinho nos prende a uma teia humanista. Nós estamos literalmente amarrados uns aos outros, geração após geração. Esse aperto de mãos no mindinho é, no fundo, o antídoto biológico e espiritual para as dores que a gente acumula. Quando a nossa criança interior, que a gente falou lá no começo, ameaça adoecer o nosso corpo adulto por causa das injustiças e dos fracassos da vida... Sentir-se parte dessa teia é o que traz o sentido de volta. Exato. É o que impede a amargura de virar uma gastrite nervosa. E o texto é muito maduro, porque ele não ignora que haverá fracassos, ele não pinta um mundo perfeito. Verdade. Ele até usa uma citação histórica imponente para encorajar a resiliência. Num texto caseiro, ele coloca na boca da mãe as palavras de Júlio César, lá de Roma. Vim, vi e venci. Isso. Vim, vi e venci. Para estimular o sucesso, mesmo quando tudo ao redor dá errado. É um puto incentivo para não ficar carregando as pedras do passado nas costas. O autor é categórico ao dizer que a gente não precisa ter medo de admitir as nossas imperfeições. Porque um brilhante futuro depende de a gente esquecer os erros do passado. Se a gente ficar ruminando o erro, o estômago vai arder. É a volta ao corpo. Mas ao mesmo tempo que ele diz para soltar o passado, existe uma urgência muito forte no modo como ele fala sobre o presente. Ele adverte de forma bem dura sobre a maneira imprudente como a gente usa o tempo e as palavras. Ah, é. Lembrando que nenhuma das duas coisas pode ser recuperada depois que são lançadas ao vento, né? Exatamente. A palavra dita e o tempo perdido não voltam. E a dor do autor se torna muito tátil no final do manifesto. Dá para sentir. Totalmente tátil. É até de arrepiar. Ele entra numa reflexão duríssima sobre o luto. Sobre aquelas oportunidades de carinho que a gente deixa passar batido no cotidiano. Porque a gente acha que sempre tem um amanhã. E não tem. Ele escreve com uma franqueza que dói no peito, sobre o arrependimento. Sobre querer ter dito eu te amo mais vezes, antes que, como ele diz, a distância impenetrável da eternidade colocasse essa mãe fora de alcance. É um soco no estômago de quem lê. E aí ele lança um aviso gigante para quem ainda tem tempo. Ele diz, diga palavras suaves e macias às pessoas próximas hoje, porque amanhã você pode ter que engolir essas palavras a seco e não vai ter ninguém lá para ouvir. E se a gente pensar bem na fisiologia disso, engolir essas palavras a seco é exatamente o que cria o sintoma físico que a gente discutiu na primeira parte do nosso mergulho. Nossa, nós voltamos ao exato ponto de partida.
A dor de garganta entope porque não é possível comunicar as aflições. A sabedoria popular daquela casa de chá, a poesia bruta do manifesto e o diagnóstico psicossomático do panfleto formam um sistema fechado perfeito. Tudo está interligado. Então, o que tudo isso significa, afinal? Essa é a grande pergunta, quando a gente olha para essa coxa de retalhos que analisamos hoje. Conselhos caseiros, marketing de chás naturais, reinvenção do dicionário e mapas de sintomas físicos, o aprendizado que salta aos olhos é que nós fomos, de certa forma, enganados pela ideia moderna. Aquela ideia de que somos só cérebros isolados flutuando por aí num escritório. Essa mesma. E não somos. Nós somos uma biologia profundamente enraizada na nossa história emocional e familiar. Seja quando o corpo decide que as nossas defesas estão ameaçadas e as unhas começam a quebrar, ou quando o perfeccionismo nos deixa cobertos de alergias do nada. Isso. O nosso corpo é tipo o palco onde as nossas emoções não processadas ensaiam as peças delas. E a nossa base familiar, quer seja a nossa mãe biológica, a nossa família escolhida ou as pessoas que nos construíram, essa base é o roteiro. A gente só sobrevive se souber balancear nossa ambição lá fora com a maciez das nossas palavras diárias aqui dentro. Isso levanta uma questão importante. Algo para ficar mesmo martelando na cabeça de quem acompanhou as entrelinhas de tudo que a gente destrinchou aqui hoje. Manda. Tem uma última imagem no manifesto que define bem essa nossa jornada. O autor escreve que toda mãe habita o topo de uma grande montanha, mas a verdadeira alegria dela não é estar lá em cima, sozinha, isolada e intocável. A alegria dela acontece no instante em que nos vê tentando escalar essa montanha. Exatamente. É o esforço da conexão que realmente importa. E a provocação reflexiva que eu queria deixar para quem está ouvindo a gente é a seguinte: se o nosso corpo físico é realmente o mapa dessas nossas emoções silenciosas, e as nossas raízes e afetos são essa montanha que a gente precisa escalar todo dia, qual é o custo de parar no meio do caminho? Isso. Que tipo de sinais, que tipo de dores ou alertas o seu corpo está enviando para você exatamente hoje? Porque lá no fundo, a gente abandonou a nossa própria escalada emocional. Uma provocação fenomenal para terminarmos a nossa análise. O corpo nunca para de enviar sinais. A gente aqui, infelizmente, aprende a usar tampões de ouvido para ignorar o barulho, né? E a conta uma hora chega. Chega mesmo. Muito obrigado a quem mergulhou com a gente nessas páginas de sabedoria visceral hoje. Fica o nosso convite para todo mundo olhar com muito mais carinho para a nossa própria teia humanista. Um abraço e até a nossa próxima exploração.